Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como desenvolver uma aplicação cliente-servidor de chat utilizando Java. Como pré-requisito, você só precisa ter conhecimento de Java básico. O restante das tecnologias necessárias serão explicados e demonstrados ao longo do desenvolvimento do projeto. Como objetivo principal, a gente vai desenvolver uma aplicação de bate-papo que envia e recebe mensagens pela rede. Para a gente poder fazer isso, a gente precisa entender alguns conceitos, como sockets, input string e output string, requisições bloqueantes e threads. Então, essa nossa aplicação ela vai seguir uma arquitetura cliente-servidor. A gente vai ter uma aplicação servidora de um lado e uma aplicação cliente do outro lado, onde eu posso ter vários clientes conectados com o servidor. Essa é uma arquitetura tradicional para desenvolvimento de sistemas distribuídos que fazem comunicação pela rede. Então, o nosso servidor ele vai ser responsável, nesse caso, por gerenciar as conexões dos clientes e intermediar a comunicação entre todos os clientes. A nossa aplicação de bate-papo ela vai funcionar como um grupo do WhatsApp, onde você manda uma mensagem e todos que estão cadastrados naquele grupo vão receber aquela mensagem. Então, um cliente ele vai executar a aplicação em algum dispositivo, vai enviar uma mensagem, essa mensagem ela chega no servidor e o servidor é encarregado de encaminhar essa mensagem para os outros clientes conectados. Vocês podem ver que os clientes podem utilizar diferentes tipos de dispositivos, como smartphones, computadores desktop ou notebooks. No entanto, para essa aplicação específica que a gente vai desenvolver, ela não vai ser possível de ser executada, por exemplo, em um smartphone. Não vai ter uma interface gráfica que possa ser executada por usuários comuns em um smartphone. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito de sockets. Um socket é um recurso do sistema operacional que permite que aplicações em máquinas diferentes ou até mesmo na mesma máquina possam se comunicar, possam trocar mensagens. Então, essa comunicação acontece pela troca de mensagens e esse recurso de sockets ele permite que uma aplicação servidora se comunique com os clientes, que são aplicações do outro lado, ou vice-versa. Então, essas aplicações, como eu falei, elas podem estar o servidor em uma máquina, o cliente em uma outra máquina, e essa comunicação ser feita por intermédio da rede, ou as aplicações podem estar todas em uma mesma máquina. Então, durante o processo de desenvolvimento da aplicação, a gente vai utilizar uma única máquina para desenvolver tanto o cliente quanto o servidor e vamos executar essas duas aplicações no computador onde estamos desenvolvendo. Então a gente não precisa necessariamente de dois computadores ou dois dispositivos para poder executar as aplicações separadamente. A comunicação entre as aplicações ela ocorre por meio de algum protocolo, como por exemplo os conhecidos TCP/IP ou UDP. Então o TCP é um protocolo de transporte que, quando uma mensagem é enviada, é solicitada uma confirmação da entrega da mensagem e o protocolo UDP ele não solicita essa confirmação. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar o TCP juntamente com o protocolo IP para a gente poder mandar as nossas mensagens pela nossa aplicação de chat e ter a garantia de que essas mensagens vão ser entregues. Então, socket significa tomada. Então, a gente consegue fazer uma analogia bem legal utilizando aí a figura de uma tomada. Então, uma tomada ela só tem utilidade de fato quando algum aparelho é plugado, é conectado a ela. Então, após eu plugar um aparelho, então é fechado um circuito onde passa a eletricidade entre a tomada até o aparelho. Então, a gente tem aí, nesse momento, um canal de comunicação estabelecido. Em programação, então, o socket ele representa um canal de comunicação bidirecional entre duas aplicações. Você vai ter um socket de um lado e um outro socket de outro lado, e esses sockets, a partir do momento que eles forem conectados, você consegue trafegar dados entre esses dois sockets que representam duas aplicações diferentes, normalmente cada uma executando em um computador distinto. Fica a critério das aplicações enviarem ou receberem dados pelo socket. Então,
O programador, a pessoa que está desenvolvendo a aplicação, é que vai definir como essas mensagens são trocadas, se o canal vai ser utilizado como uma via dupla, que você manda e recebe mensagens, ou se ele vai ser uma via de mão única, onde só uma das partes envia mensagens. Então, o canal ele permite essa troca de bidirecional, mas é o programador que decide quando, como e o que pode ser transmitido nesse canal. Então, uma aplicação servidor ela terá um socket no qual os clientes se conectam. É necessário para a gente poder desenvolver uma aplicação cliente-servidor. Na verdade, a gente tem duas aplicações. A gente tem uma aplicação do lado do servidor e uma aplicação do lado do cliente que vai utilizar esse nosso sistema. O servidor ele vai ter um socket e os clientes eles vão se conectar nesse socket para estabelecerem um canal de comunicação. Então, tendo-se um socket aberto no servidor, é aberta então uma porta por onde conexões podem ser estabelecidas. A gente vai falar o que é essa porta daqui a pouco, mas a porta é o que de fato abre o canal de comunicação com aquele determinado socket, para você poder trocar mensagens. Então, quando a gente tem uma aplicação servidora com um socket do lado do servidor, a gente diz que o servidor ele fica escutando em uma determinada porta. Então, o cliente ele conecta em tal socket, estabelecendo um canal de comunicação. Só a partir do momento que é feita a conexão do cliente com o servidor, com o socket do servidor, é que o canal de comunicação é estabelecido. Então, nessa imagem, nessa animação, a gente tem um exemplo, uma analogia da tomada, onde você tem uma tomada de um lado e outra do outro, representando o socket do servidor e um socket de um cliente. Então, a partir do momento que você pluga o cabo de um lado e do outro lado, é que você vai de fato estabelecer esse canal de comunicação e aí então você vai poder começar a trocar mensagens. Então, o socket ele funciona mais ou menos daquele jeito. Mas internamente tem mais detalhes envolvidos nessa comunicação por meio de sockets que a gente precisa entender para a gente poder desenvolver as nossas aplicações. Então, de um lado, a gente vai ter um servidor que vai ficar executando e ele vai ter um socket aberto que vai aceitar conexões dos clientes. Então, quando eu executo o servidor ele começa a escutar numa determinada porta que está associada ao socket do servidor. Então, cada cliente ao conectar no servidor, ele cria um socket para enviar e receber dados do servidor, para enviar dados para o servidor e receber dados deste. Para cada cliente conectado, o servidor também cria um socket para receber e enviar dados para tal cliente. Então, para que ele crie um canal de comunicação com aquele cliente. Então, aqui na imagem a gente tem agora, a gente antes tinha só o servidor executando e a partir desse momento agora a gente tem um cliente que abriu a aplicação de chat no computador dele, no dispositivo dele, e ele vai estabelecer uma conexão com o servidor. Então, nesse momento, a conexão é estabelecida e o servidor, quando o cliente conectar no socket do servidor, o servidor cria um socket local para poder fazer a comunicação diretamente com o cliente. Então, a gente tem dois pontos. Então, o socket, você vai ter um socket de um lado e um socket do outro lado. O socket do servidor em si, ele é utilizado, como vocês puderam ver na animação, ele é utilizado só para estabelecer a conexão. Então, o cliente ele conecta nesse socket, o servidor cria um socket local para aquele cliente e por meio desse socket o servidor consegue se comunicar com o cliente. Do lado do cliente ele tem o socket que fez a conexão com o servidor e o cliente pode se comunicar e receber mensagens do servidor por meio desse socket que ele criou. A partir do momento que um outro cliente conecta, que um outro cliente abre a aplicação vai se conectar no socket do servidor, o servidor cria localmente um socket para aquele cliente e assim ele pode se comunicar diretamente com aquele cliente. Vocês podem ver por que faz sentido o servidor criar um socket local, porque a partir do momento que eu tenho
vários clientes, o servidor ele precisa ter um canal de comunicação exclusivo para cada um dos clientes, para que ele se comunique com cada um dos clientes individualmente, para que ele mande e receba mensagens desses clientes conectados. Bem, então um socket para funcionar, ele precisa estar associado a um IP e a um número de porta para que seja possível que outras aplicações possam se conectar a ele e enviar mensagens. Então uma porta é um ponto final de comunicação, é o que a gente chama de endpoint, é o endereço final onde uma determinada mensagem será entregue. É como o número de um apartamento onde o carteiro deve entregar uma determinada mensagem, uma determinada encomenda. Então aqui a gente tem uma analogia com uma série de portas todas numeradas, como se fossem portas de um apartamento. Então o número IP é o endereço do prédio e se o carteiro precisa entregar uma determinada mensagem num desses apartamentos, sabendo o número da porta, ele vai entregar a mensagem diretamente nas mãos do destinatário. A diferença das portas de comunicação em uma aplicação para a analogia do carteiro é que o carteiro, se a porta estiver fechada, ele vai bater e verificar se tem alguém para receber a encomenda. No caso das aplicações, caso a porta de comunicação não esteja aberta no destino, a mensagem não é entregue. Então, na prática, uma aplicação cliente que tenta se conectar numa porta do servidor e essa porta estiver fechada, a conexão nem sequer é estabelecida. Então a porta realmente precisa estar aberta e isso acontece no momento que eu executo a aplicação servidora e, como a gente falou anteriormente, o servidor, ao iniciar, ele abre o socket para ficar aguardando conexões dos clientes, então ele fica escutando naquela determinada porta que fica aberta enquanto a aplicação servidora estiver em execução. Então, sem o número da porta, o sistema operacional ele não tem como saber para qual aplicação entregar uma determinada mensagem recebida. O IP é o endereço do computador, então somente com o IP é como ter o endereço do prédio, mas não saber para qual apartamento uma determinada mensagem tem que ser entregue. A partir do momento que o sistema operacional recebe uma mensagem, ele vai direcionar essa mensagem para a aplicação correspondente ao número da porta indicado na mensagem. Bem, então por enquanto já chega de teoria, vamos partir para o desenvolvimento das nossas aplicações e à medida que necessário nós vamos voltar aqui para explicar alguns detalhes. Então, para o desenvolvimento da aplicação, eu vou utilizar o NetBeans como IDE. Estou utilizando aqui a versão 8.2, mas você pode utilizar qualquer ferramenta que você queira, que você tenha mais familiaridade. E vou estar utilizando o Java 8, o JDK 8. Não é necessário utilizar o Java 8 para o desenvolvimento de aplicações utilizando sockets com as classes que a gente vai utilizar, que são classes básicas que vêm desde a primeira versão do Java, mas eu vou utilizar o Java 8 para demonstrar alguns recursos novos que a gente pode utilizar no momento de criar, de fazer algumas implementações. Então, vamos lá, estou aqui com o NetBeans aberto, eu vou criar um novo projeto. Um novo projeto Java, já é a primeira opção aqui, Java Application, e vou chamar essa aplicação de Chat Blocking. A gente vai entender vai entender posteriormente por que blocking, por que bloqueante. Não vou criar uma classe principal, vou desmarcar aqui, não quero. Se certifica de que você sabe em que pasta ele está criando o projeto para você poder acessar essa pasta depois. E aqui é só isso, vamos clicar no finalizar, ele vai criar o projeto para mim. E aqui no projeto eu vou criar inicialmente duas classes. Então, vou adicionar uma nova classe, que eu vou chamar de Chat Server. Vou mandar finalizar. E vou criar uma outra nova classe. Na verdade, eu posso criar uma classe principal que já vem com o método main, então vai ser mais prático para a gente nesse caso. Poderia ter feito isso também lá na classe que vai representar a aplicação servidora. Então, nesse caso aqui,
vou criar uma classe principal, uma Java Main Class, que eu vou chamar de Chat Client. E vou mandar finalizar. A única diferença é que ele inclui um método main aqui para mim. Eu poderia ter feito o mesmo, mas acabei esquecendo aqui no servidor. Mas nesse caso, basta digitar PSVM aqui no NetBeans e pressionar um Ctrl espaço. Normalmente esse atalho para a inclusão do método main é o mesmo na grande maioria dos IDEs. Então, incluir um método main. Eu tenho então essas duas classes executáveis, cada uma representando uma aplicação. Então, são duas aplicações dentro do mesmo projeto. Como essas nossas aplicações são extremamente simples, são aplicações apenas de demonstração, eu não preciso criar projetos separados para cada uma. Fica, inclusive, bem mais fácil, didaticamente falando, ter essas duas aplicações. Até para o desenvolvimento, neste caso, fica bem mais fácil ter as duas aplicações num mesmo projeto. Como a gente viu nos slides, o servidor ele precisa de um socket que vai estar associado a uma determinada porta para ficar escutando, aguardando conexões dos clientes. Então, para isso, eu vou declarar uma constante que vai definir qual é o número da porta a ser utilizado pelo servidor. O número de porta ele é um número inteiro de 16 bits, que vai de 0 até 65.535. Só que dependendo do sistema operacional, por exemplo, no Linux, ele não deixa você escolher números de porta muito baixos. Eu não sei exatamente qual é a faixa, o sistema operacional não vai te permitir que você execute uma aplicação sem que você tenha privilégio de administrador, privilégio de root, executar uma aplicação com um número de porta numa faixa muito baixa, um número muito pequeno. Então, normalmente, eu vou escolher um número aleatório, alto, por exemplo, 4.000. A única questão é que você deve evitar determinados números de portas que são de serviços conhecidos, como, por exemplo, o HTTP, um servidor web, ele utiliza a porta número 80, um servidor SSH utiliza a porta número 22, um FTP utiliza a porta 21. Então, para evitar, é bom evitar utilizar essas portas, e até porque você, sem usuário root, você não vai conseguir, mesmo que você não tenha, por exemplo, um servidor SSH rodando na sua máquina, eu não, como usuário comum num sistema Linux, eu não vou conseguir iniciar uma aplicação na porta 22, que é uma porta reservada. Então aqui eu vou escolher a porta 4000 e se por acaso, por azar, tiver alguma aplicação utilizando essa porta, eu escolho outra. Então a porta ela é exclusiva, a porta do servidor ela é exclusiva. Eu não posso ter dois servidores, duas aplicações na mesma máquina, na verdade, utilizando uma mesma porta. Então esse é o primeiro passo, declarar a porta que a gente vai utilizar. E aí, como eu preciso de um socket, eu vou declarar um outro atributo, só que nesse caso não vai ser uma constante, que vai ser um server socket. Então eu vou chamar esse atributo de server socket, iniciando com minúsculo, obviamente. Aqui no NetBeans eu vou pressionar Alt Enter e mandar importar a classe java.net.serversocket e o código agora já está compilando. Então, com isso, eu consigo, utilizando essa classe server socket, eu consigo então instanciar um socket numa aplicação servidora, e esse socket vai ficar escutando na porta que eu indicar. Nesse caso aqui, a porta 4000. E aí a gente vai, inicialmente nós vamos criar, depois disso nós vamos criar um método que eu vou chamar de start. Ele vai ser um método público, não vai retornar nenhum valor. E somente aqui no método start é que eu vou instanciar o meu server socket. Então, eu vou fazer server socket, recebe new server socket. E aqui, o server socket, você pode ver que ele tem alguns diferentes construtores. Eu vou utilizar aqui esse construtor que solicita um número de porta, e como ele viu que já tem uma constante do tipo inteiro, ele já automaticamente preencheu, e não necessariamente quer dizer que isso estaria certo, mas nesse caso é exatamente o que eu queria fazer. Então o IDE já completou aí o código para mim, facilitando aí a minha vida. Aqui ficou errado o nome do método, faltou um R, start.
Bem, então, esses são os primeiros passos. Nós vamos voltar aqui no slide para a gente ver o que a gente fez até agora. A gente declarou uma variável do tipo server-socket, um objeto server-socket, e instanciamos esse objeto para poder abrir o socket na porta que a gente especificou. Então, se a gente voltar aqui no slide, o que a gente acabou de fazer foi, aqui a gente tem a nossa aplicação servidora, e dentro da aplicação servidora a gente criou um socket do servidor, um server socket, onde os usuários, os clientes, vão poder conectar nesta porta aqui, que é a entrada do meu socket, da minha tomada. E essa porta, então, ela tem um número que no nosso caso a gente definiu como 4000. Mas voltando ao código, a gente pode verificar que o NetBeans está reclamando, está dando erro aqui na linha onde a gente está instanciando o nosso socket. Ele está dizendo que uma exceção do tipo IOException não foi tratada, então tem uma exceção não reportada que deve ser capturada ou declarada para ser lançada. Isso é Java básico, então se um determinado método ele pode lançar uma exceção, uma checked exception, que é o tipo dessa exceção nesse caso, uma checked exception é uma exceção que ela nos obriga a ou tratar, colocar um try catch, ou delegar o tratamento dessa exceção para quem chamar o método onde aquele código que pode gerar a exceção está sendo chamado. Então aqui a gente tem o método start. Dentro do método start eu tenho uma linha de código que pode gerar uma exceção do tipo IOException, e como essa exceção é uma exceção checada, é uma exceção que me obriga a ou tratar o erro com try catch ou delegar o tratamento da exceção para quem chamar o método onde a linha de código foi incluída. Então eu tenho que tomar uma dessas duas decisões. Esse erro, essa exceção IOException, quer dizer que é um erro de entrada e saída, né? O I/O é o input output. Então eu posso tentar executar a aplicação e iniciar um socket na porta 4000, mas se houver uma outra aplicação executando na porta 4000, por exemplo, vai ser retornado um erro de IOException, eu não vou conseguir iniciar o servidor naquela porta e eu teria que escolher uma porta diferente. Então, por esse motivo, quando eu tento instanciar o server socket, o NetBeans aqui me avisa que esse erro IOException pode ser lançado e eu tenho que ou tratar ou delegar o tratamento desse erro, dessa exceção, para quem chamar o método start. Então, nesse caso, eu vou delegar o tratamento da exceção, pressionando Alt Enter, e a gente tem a primeira opção aqui, que é o adicionar o throws, adicionar a exceção IOException na cláusula throws. É a primeira opção aí, no meu caso aqui do meu NetBeans, e aí ele resolve o problema. Então, agora lá no main, nós vamos instanciar a nossa classe, o nosso servidor, o nosso chat server, que eu vou chamar de server, e vamos, depois de instanciar eu vou então chamar o método start para iniciar de fato nossa aplicação. E aqui como o método start, agora eu estou dizendo que ele pode lançar uma exceção do tipo IOException, que essa exceção, no caso, pode ser lançada pelo construtor da classe server-socket, mais uma vez, ele me dá o mesmo erro, a mesma mensagem de erro, dizendo que tem essa exceção IOException que eu preciso ou tratar ou delegar o tratamento dela para o método que chamar o main. Mas no nosso caso, eu não tenho outro lugar. O main ele vai ser o primeiro, ele é o método principal, ele vai ser o primeiro a ser executado. Se eu não tratar aqui, eu não vou tratar em lugar nenhum, não tenho nenhum outro lugar para tratar. Então, nesse caso, o que me resta é tratar, incluir o try catch. E aí eu vou pressionar Alt Enter e vou mandar escolher a segunda opção aqui, que é envolver a declaração, a linha de código com um try catch. E aí ele faz algumas alterações aí, inclui o try catch para mim.
Nesse caso aqui eu vou só fazer uma pequena mudança, eu vou colocar o construtor aqui dentro, chamado construtor dentro do try, e aqui eu vou apagar essa linha do log. Um log é um recurso extremamente útil no desenvolvimento de aplicações, mas aqui a gente não vai se ater a isso. Não é o objetivo explicar como é que um logger funciona, então nós vamos voltar ao nosso bom e velho println. Então, o system out println. Então, um atalho para escrever o system out println é SOUT e Ctrl espaço. E aí você pode digitar a mensagem que você quiser. Então, eu vou dizer, por exemplo, erro ao iniciar o servidor. E aí vou mostrar qual foi a mensagem de erro fazendo x.getMessage. Então, assim, eu já consigo iniciar a minha aplicação. Vou apagar esses dois imports aqui, pressionando Alt Enter e mandar remover todos os imports não usados, e para o nosso código ficar bem organizado. E aí vou mandar executar a nossa aplicação servidora. Vou pressionar Shift F6 aqui para executar o arquivo atual. Ele rodou, ele não mostrou nenhuma mensagem, mas ele executou a aplicação com sucesso e já imediatamente finalizou. Como você pode ver, o botão de stop aqui, quando ele fica desabilitado é porque a aplicação já terminou de executar. No caso do servidor, esse não é o comportamento esperado. O servidor ele tem que iniciar e tem que ficar executando o tempo inteiro, em loop infinito, aguardando as requisições dos clientes, certo? Então, inicialmente, só para a gente ver que ele realmente funcionou, lá dentro do método start eu vou colocar um print para poder dizer que o servidor foi iniciado e vou indicar qual foi a porta. E quando o servidor finalizar, eu vou dizer que ele finalizou para a gente poder saber. A gente poder ter uma informação lá no terminal. Então, servidor finalizado. Então, eu vou pressionar Shift F6 para executar o arquivo atual. E a gente vai ver, o servidor ele iniciou na porta 4000, só que ele imediatamente finalizou, porque a gente não criou esse loop para ficar aguardando. Ele inicia e não tem mais nenhum código para ser executado, e ele automaticamente finaliza. Bem, no processo de desenvolvimento a gente vai ficar alternando entre a implementação do servidor e do cliente. Eu acredito que seja a forma mais fácil de vocês entenderem. Então a gente vai implementar algo do lado do servidor, implementa uma parte do lado do cliente para ver como essas duas partes vão funcionar, vão interagir. E assim a gente consegue fazer as duas aplicações evoluírem simultaneamente e não simplesmente desenvolver uma única aplicação, desenvolver, por exemplo, só o servidor inteiro e não conseguir ver a evolução, entender o funcionamento passo a passo disso. A gente pode desenvolver todo o código do servidor, mas a gente não vai conseguir executar e ver isso funcionando, porque eu dependo de ter o cliente com aquelas funcionalidades implementadas para interagir com o servidor. Então agora a gente vai lá no cliente para começar o desenvolvimento da nossa aplicação que vai ser utilizada pelo usuário. E como a gente já sabe, o cliente ele também precisa de um socket. Quando ele conectar no servidor, ele vai precisar de um socket para conectar no servidor, como a gente viu aqui nos nossos slides. O servidor ele já tem o nosso socket, eu vou executar o servidor e ele fica escutando, ele fica com o socket na porta 4000 aberto e fica escutando, aguardando conexões dos clientes. Quando eu executar um cliente, esse cliente ele vai criar um socket para se conectar no socket do servidor. Então é esse o processo que a gente precisa implementar. Então, voltando aqui no nosso código, o cliente ele precisa de duas informações. Ele precisa saber qual é o endereço IP e qual é o número da porta do servidor para que ele possa se conectar e posteriormente
enviar mensagens por meio desses canais, desses sockets. Então, inicialmente a gente vai declarar um atributo para representar o socket do cliente. No servidor a gente declarou o atributo como server socket, certo? Aqui. E no cliente esse atributo é somente socket. E eu vou chamar ele de client socket, para ficar bem claro que este é o socket do cliente. Vou pressionar Alt Enter e mandar importar a classe socket. E o NetBeans faz o trabalho para mim, de fazer a importação. E eu vou precisar definir qual é o endereço do servidor, qual é o endereço IP que o cliente vai se conectar. Então eu vou declarar uma constante aqui, vai ser string, e eu vou chamar essa constante de server address, e eu vou indicar qual é o endereço IP ou o nome DNS do servidor. Então qualquer um dos casos funciona. No nosso caso, a gente está no ambiente de desenvolvimento, o servidor e o cliente eles vão executar na mesma máquina, então eu só preciso informar o IP como 127.0.0.1, que é o endereço IP local. Normalmente esse endereço ele estaria configurado em algum outro lugar, fora do código-fonte da aplicação, para que eu consiga alterar esse endereço facilmente, caso o endereço do servidor mude, eu não preciso recompilar a aplicação cliente para ela ter acesso a esse novo IP. Mas aqui é simplesmente uma aplicação de demonstração, a gente vai fazer da maneira mais fácil possível, mais simples possível. E da mesma forma que nós fizemos no servidor, nós vamos criar um método start aqui no cliente. E nesse método start é que a gente vai então instanciar o nosso socket. Só que aqui a gente tem algumas diferenças. Quando eu for instanciar o socket, no servidor, como no cliente, vocês podem ver que existem vários construtores aí. A gente vai utilizar esse construtor aqui, o terceiro construtor, que é um construtor aí mais fácil, onde eu informo qual é o número IP ou nome DNS do servidor como string, então eu informo uma string, e o número da porta, que é um número inteiro. Então eu só pressionei Enter, ele automaticamente pegou lá o server address, que é a minha constante, e realmente era isso que eu queria fazer, então não tenho que modificar nada. Só que no caso da porta, a porta é a porta 4000, certo? Se você colocar esse valor fixo, o problema é que caso eu vá lá no servidor e altere o número da porta, eu vou ter que vir aqui no cliente manualmente e alterar também, e eu posso esquecer e as minhas aplicações não vão funcionar. Então, uma forma de eu facilitar isso é eu vir aqui no servidor e colocar essa minha constante como pública. Ela estava como privada. A constante que indica o número da porta do servidor, eu vou colocar como pública. Como eu tenho as duas aplicações no mesmo projeto, eu consigo fazer acesso, então, à classe servidora e daí acessar o número da porta. Faltou static aqui. Preciso definir a constante como estática, esqueci, passou em branco aqui a mesma coisa. Faltou definir a constante como estática. E aqui agora eu consigo então ter acesso à porta lá da classe servidora. Obviamente, se eu resolver alterar esse número, eu vou ter que recompilar as duas aplicações, mas eu só vou ter que fazer a alteração em uma das classes, então isso facilita e evita problemas. E aqui você está vendo que ele está dando erro, você já pode imaginar que foi a mesma coisa que aconteceu no lado do servidor. Aqui ele na verdade ele está reportando uma exceção diferente. Ele está me dizendo que uma exceção do tipo unknown host exception pode ser lançada e você tem que ou tratar colocando um try catch ou delegar o tratamento dessa exceção para quem chamar o método start. Então, no nosso caso, eu vou pressionar Alt Enter e vou mandar adicionar a cláusula throws, que com isso eu estou mandando delegar aquele erro
para quem chamar o método. Então aqui, na verdade, ele colocou uma cláusula throws, indicando que pode ser lançado um erro do tipo IOException, que é o mesmo tipo de erro que a gente viu lá no servidor. Eu posso tentar conectar, o cliente pode tentar conectar no servidor, mas o endereço está errado ou a porta está fechada, porque a aplicação servidora não está em execução, e aí ele vai dar um erro de IOException, e eu vou ter que tratar isso em algum momento. Então, como a gente fez lá no servidor, eu vou fazer isso no main. Eu vou primeiro instanciar a minha aplicação, e eu vou chamar ela de client. Então, vou instanciar a classe chatClient, e vou chamar o método start. Então, aqui ele vai dar erro dizendo que tem uma exceção do tipo IOException, que pode ser lançada, e nesse caso agora eu tenho que tratar, eu não tenho outra opção. Se eu não tratar aqui dentro do main, eu não vou ter nenhum outro lugar para tratar. Então, pressiono Alt Enter e vou mandar ele circundar aí, envolver a linha de código com um try catch. E mais uma vez eu vou só mover o construtor a chamada do construtor para dentro do try. E aqui no catch vou apagar isso aqui, vou digitar salt, Ctrl espaço, e vou dizer erro ao iniciar cliente. E vou dizer qual foi a mensagem de erro, fazendo x.getMessage. Então, basicamente o mesmo processo que a gente fez do lado do servidor. E o servidor, então, ele tem que continuar executando, ficar executando em um loop infinito, aguardando essas conexões. Do jeito que está aqui, o servidor ele vai iniciar e vai finalizar automaticamente. A gente já viu isso. Então, para que a gente consiga colocar o servidor em escuta o tempo inteiro, eu vou criar um novo método privado nesse caso. Ele vai ser chamado somente internamente. Esse é um método que ele não vai retornar nenhuma resposta, nenhum resultado. E ele vai ser responsável por ficar aguardando as conexões dos clientes. Então eu vou chamar esse método de Client Connection Loop. Vai ser um loop infinito que vai ficar aguardando as conexões dos clientes. E esse método eu vou chamar ele aqui dentro do Start. Então, dentro do Start ele inicia o loop infinito. Para criar um loop infinito basta eu colocar um while com true, ele não vai sair desse laço nunca. Então ele fica executando infinitamente, aguardando as conexões. Então, para eu aguardar uma conexão de um cliente, eu vou precisar utilizar esse nosso objeto serverSocket e chamar o método do accept. O método do accept ele vai me retornar um socket do cliente, que eu vou colocar uma variável aqui como client socket, e não vou declarar a variável, eu vou só pressionar Alt Enter e mandar criar a variável local, que é a primeira opção aqui no NetBeans. E ele cria a variável para mim, então isso me facilita. Facilita, pois eu não tenho que saber qual é o tipo da variável e nem sequer digitar o tipo da variável no momento da declaração. Então, esse método accept ele vai ficar aguardando um cliente conectar. Quando o cliente conectar, é então criado um socket local para que o servidor passe a se comunicar com aquele cliente por meio desse socket local, que é o que a gente tem aqui na nossa animação. Então, o cliente inicialmente ele conecta na nossa porta 4000 do lado do servidor, e depois que ele conecta, o servidor cria um socket local por meio do qual ele vai se comunicar com aquele cliente específico. Então, agora a gente tem esse socket local aqui, que é este client socket. Então, nós podemos, por exemplo, exibir uma mensagem dizendo que o cliente fulano conectou, e aí a gente vai identificar o cliente pelo endereço IP dele. Então, para isso eu vou usar client socket.get remote address. Então, eu tenho que get remote socket address. Eu vou obter o endereço remoto do cliente conectado. Então, agora eu vou pressionar Shift F6 para executar o servidor, vou voltar lá no cliente e Shift F6 novamente.
Então, o cliente ele executa e automaticamente ele finaliza, a gente não colocou nenhuma mensagem sequer, mas a gente pode ver aqui na aba do servidor em execução e eu consigo agora ver que ele mostrou uma mensagem, cliente 127.001, faltou a palavra conectou, né? Cliente 127.001 conectou, mas a gente já viu a mensagem aqui e ele mostra o endereço IP do cliente, né, de onde o cliente conectou, e ele está me mostrando um número aqui, que é o número da porta remota que o cliente utilizou, que nesse caso, aliás, o servidor vai utilizar para se comunicar com o cliente. Então, caso o servidor precise enviar uma mensagem para o cliente, ele vai utilizar esse socket aqui, que é o socket do lado do servidor, o socket do cliente do lado do servidor, para se conectar, para se comunicar com o socket do outro lado. E do outro lado a gente tem a porta 61.929, que foi escolhida aleatoriamente pelo sistema operacional quando a gente executa a aplicação. Então, o que acontece aqui é o seguinte: quando o cliente conecta no servidor na porta 4000, criado, então, estabelecido um socket do lado do cliente. Quando a conexão é estabelecida no lado do servidor, o servidor cria um socket local para aquele cliente. Então, o cliente, se ele precisa se comunicar com o servidor, ele vai mandar mensagens por esse canal de comunicação e o servidor, para ele se comunicar com o cliente, ele vai mandar também mensagem por esse mesmo canal. Só que as mensagens saídas do servidor, desse socket aqui do lado do servidor, para elas chegarem até o outro lado, eles vão utilizar essa porta que foi especificada aqui, que foi escolhida aleatoriamente. Então, o sistema operacional escolhe uma porta que o servidor vai se comunicar com o cliente, certo? Então, essa é a porta que ele está exibindo aqui embaixo. Bem, então o processo de conexão entre o cliente e o servidor está funcionando, a gente já conseguiu ver que está funcionando. E agora nós vamos voltar para o cliente para implementar o processo de envio de mensagens. Mas antes disso, como a gente pode ver, o cliente ele inicia e automaticamente finaliza. Nós vamos colocar um print, igual a gente fez lá no servidor, aqui dentro do start do cliente. Eu vou colocar um print para dizer cliente conectado ao servidor e vou dizer qual foi o IP, mais, vou colocar mais 2 pontos e qual a porta. E a porta é o chatserver.port. É isso. Então, vou quebrar aqui para a gente conseguir ver a linha inteira. Na verdade, essa linha vou colocar aqui, certo? Depois que ele conectar, ele manda a mensagem. Provavelmente a gente colocou errado a ordem aqui. Vou trocar essa linha aqui também no servidor, vou colocar para baixo. Primeiro ele tenta iniciar o servidor e aí depois ele mostra a mensagem. No cliente, a mesma coisa. Primeiro ele tenta conectar o cliente no servidor e aí depois mostra a mensagem dizendo que conectou. E aí, do mesmo modo que a gente fez no servidor, no final do main eu vou colocar um outro print e dizer que cliente finalizado. Então, assim, se eu executar o cliente, eu vou conseguir ver essas mensagens. Cliente conectado ao servidor em 127.001 na porta 4000 e imediatamente eu vejo que ele finalizou pelo mesmo motivo lá do servidor. Eu não tenho um loop que fica executando, aguardando o cliente, o usuário interagir com a aplicação cliente. Então, nesse caso, no método start, eu também vou precisar de um loop. Então, aqui, um novo método, vai ser privado esse método, não vai retornar nenhum valor e vamos chamar esse método de message loop, semelhante, mais uma vez, ao que fizemos no servidor. E vamos chamar esse método aqui dentro do start. E esse método ele, então vai ficar num loop, a diferença é que não é um loop infinito.
esse é um loop de envio de mensagens. O loop do cliente é um loop de espera de recepção de conexões. Então, no cliente, ele vai ficar enviando mensagens e quando ele resolver finalizar, ele finaliza. Como a gente está desenvolvendo uma aplicação para rodar no terminal, como vocês já viram aqui, isso é Java básico. Para a gente poder capturar dados do teclado, uma das formas é a gente utilizar uma classe scanner. Eu vou declarar então um atributo scanner aqui na minha classe cliente. Vou pressionar Alt e Enter para mandar importar a classe scanner. E eu preciso instanciar esse scanner. Eu normalmente faço isso no construtor da classe. Então eu vou declarar uma classe aqui, um construtor padrão aqui para instanciar o nosso scanner, fazendo new scanner. E no scanner eu tenho que dizer de onde é que ele vai capturar os dados. No nosso caso eu vou dizer que ele vai capturar da entrada padrão, que é convencionalmente o teclado, que é o system.in. E assim eu consigo fazer com que o usuário possa digitar dados e eu capturar esses dados. E no message loop, então, eu vou ter uma variável MSG, string, que vai armazenar a mensagem digitada, e um do while, um laço do while, onde o usuário onde o laço vai ficar esperando o usuário digitar a mensagem, e quando ele digitar alguma coisa específica, por exemplo, a palavra sair, eu saio do laço. Então, pode ser qualquer palavra que você queira, eu defini aqui que vai ser a palavra sair. Então, eu posso dizer assim, se a mensagem, enquanto a mensagem for igual, e aí eu tenho o equals, e no caso eu posso escolher o equals ignore case para caso para diferenciar maiúsculas e minúsculas, não diferenciar maiúsculas e minúsculas. Então eu digo, se a mensagem for igual a sair, só que eu quero na verdade dizer que enquanto a mensagem não for igual a sair, certo? Ele vai fazer enquanto a mensagem não for igual a sair. E aí aqui dentro do loop eu vou colocar um print. Nesse caso eu vou colocar só um print sem o ln, que eu não quero pular de linha, é simplesmente uma opção. E vou dizer, digite uma mensagem ou sair para finalizar. Então estou indicando para o usuário o que é que ele tem que fazer. Ele vai saber que ele pode digitar qualquer mensagem e quando ele quiser encerrar a aplicação, ele digita sair. E aí eu vou usar o scanner para obter a mensagem fazendo next line. Então, como é string, eu uso next line e faço a variável msg receber a mensagem digitada no teclado pelo usuário. Então, com isso, eu já consigo capturar os dados que o usuário digitar e ficar no loop. Enquanto o usuário não digitar sair, ele continua nesse loop. Vamos executar o cliente aqui, vou pressionar Shift F6 para a gente poder testar essa parte. Então ele abriu aqui dizendo, pedindo para digitar qualquer coisa, digitar oi, ele captura, digitar olá, Manuel, qualquer coisa que você digitar aqui, ele está capturando, mas não está enviando, só que ele fica nesse loop. Quando eu digitar sair, ele finaliza. Então, esse é o processo básico, e agora a gente precisa então, a gente está capturando a mensagem, a gente precisa então enviar essa mensagem. Então, para enviar a mensagem, a gente vai precisar acessar um objeto que é chamado de output stream, que é um objeto que a gente tem acesso a partir do nosso client socket. Se eu vier aqui dentro do método start, eu consigo ter acesso a esse objeto output stream fazendo get output stream. Então, esse output stream, o output quer dizer saída, e o stream significa fluxo ou corrente. Então é um termo bastante utilizado em programação para representar um fluxo de dados. Então uma corrente de dados que possam essa corrente pode ter sido obtida em diferentes canais. Por exemplo, uma conexão de rede ou até mesmo um arquivo pode ser utilizado para você representar esse fluxo de dados. Esse fluxo de dados onde você pode enviar e receber dados. Então, uma stream é como um rio onde você trafega, você tem uma correnteza e nessa correnteza você está trafegando dados. No caso do rio, água, basicamente.
Então, a gente vai precisar utilizar esse objeto para a gente poder enviar mensagens. Então, como output é saída, então para a gente poder enviar mensagens eu preciso de um objeto de saída, uma string de saída. Então, eu preciso de um fluxo de saída de dados, certo? É como se fosse uma rodovia onde você está indo num determinado sentido, você está indo para fora da cidade, você está mandando dados para fora do teu computador, esses dados, se o servidor está em um outro computador, em qualquer lugar, você está mandando dados para fora do teu computador por meio da rede. Para a gente poder fazer isso, eu preciso de um fluxo de saída, que é o tal do output stream. Só que aí tem alguns pequenos detalhes que, para quem está iniciando no desenvolvimento em Java, o uso desses objetos como output stream são um bocado complicados para os iniciantes. Todo mundo quem já programou em Java já está habituado a utilizar, por exemplo, o método println do system.out, que você usa para imprimir alguma coisa no terminal. Aqui, quando a gente se eu for usar um objeto output stream para enviar dados, eu digitar um ponto aqui, a gente vai ver que eu tenho um método semelhante que é o write, que é escrever. Então, eu posso utilizar o método escrever para enviar dados pelo meu canal, nesse caso, pelo meu socket. Nesse caso, a conexão entre o cliente e o servidor. Então, se eu chamar o método write, eu vou estar enviando dados para o servidor. Só que, como vocês podem ver aqui, o método write ele tem 3 versões, e o que vocês podem observar é que a mensagem que eu envio é uma string, mas ele não tem nenhuma versão que receba uma string. O que a gente pode ver é que ele tem versões que recebem um vetor de bytes e não uma string. A gente sabe que uma string é um vetor de caracteres internamente, ela é nada mais do que um vetor de caracteres, mas em Java a gente esquece que a string é um vetor de caracteres, a gente não lida com ela dessa forma. Então aqui o que eu tenho de fato no momento de enviar, usar o método para enviar, a única possibilidade que eu tenho é enviar bytes, mesmo essa segunda versão aqui do método, que o parâmetro é inteiro, mas eu vou enviar um único byte, nesse caso aqui, e nos outros casos eu vou enviar uma sequência de bytes, um vetor de bytes. Então eu não estou enviando uma string ou qualquer outra coisa, e sim uma sequência de bytes. O objeto ele não sabe exatamente qual é o tipo do dado que você está enviando. Ele só sabe que você está enviando um conjunto de bytes e esse conjunto de bytes possivelmente vai chegar até o servidor. Então, se eu simplesmente tentar utilizar o método write para enviar, por exemplo, uma string, vou colocar aqui só de exemplo mesmo, tentar enviar a mensagem olá, ele já dá erro dizendo que não tem nenhum método adequado que receba uma string, porque como a gente viu, realmente não há nenhum método. Mas o que eu preciso é enviar strings. Então, eu até consigo, a partir de uma string, fazer isso funcionar. Mas se você quer realmente mandar uma string, que é o tipo do dado que a gente está recebendo, eu vou ter alguns trabalhos adicionais para conseguir fazer isso. Primeiro, eu vou ter que criar um outro objeto, que é um output stream writer. Então eu vou fazer um new output stream writer. E se eu olhar aqui vou pressionar Alt Enter para importar a classe. E se eu olhar aqui os construtores, ele tem um construtor que para eu criar um output stream writer, eu preciso no mínimo passar por parâmetro um objeto output stream. O objeto output stream é exatamente o que a gente criou aqui embaixo. Esse getOutputStream, ele vai me retornar um objeto output stream. Então, para criar um output stream writer, eu preciso passar esse output stream por parâmetro aqui, certo? E com isso, se eu colocar um ponto agora aqui no final e digitar write, eu posso ver que apareceram algumas opções a mais.
A gente tem agora opções de enviar caracteres, um vetor de caracteres e não um vetor de bytes, ou de enviar uma string diretamente, certo? Então, já apareceram opções que vão facilitar a minha programação, e assim eu não tenho que lidar com bytes. Só que mesmo assim, a gente vai, toda vez que a gente for mandar uma mensagem, eu tenho que indicar para o servidor, tem que ter uma forma de eu indicar para o servidor onde que a mensagem acaba. No nosso caso, a mensagem ela vai ser sempre seguida por um /n. Então, aqui eu não tenho um método tipo println que eu estava falando anteriormente, que ele imprime e coloca um /n no final. Eu só tenho um método write que ele vai gravar a string que eu mandar, mas ele não põe esse /n. Então, se eu quiser ter um método que eu já consiga incluir esse /n, eu posso criar um outro objeto, e esse outro objeto é um bufferedWriter. Então, Alt Enter para importar a classe, e se eu olhar aqui os construtores, eu posso ver que para criar um bufferedWriter eu preciso passar por parâmetro pelo menos um objeto writer. Eu tenho um objeto writer que é esse output string writer que a gente acabou de criar. Então eu vou pegar esse objeto e vou passar por parâmetro para o bufferedWriter. Com isso agora eu vou ter os mesmos métodos write, que me permitem enviar caracteres string no lugar de bytes, mas eu tenho um novo método que é o de onLine, que ele vai enviar uma quebra de linha para indicar que a mensagem que eu enviei finalizou, ali é o fim da mensagem. Isso facilita a implementação lá do lado do servidor. E esse bufferedWriter, ele ainda, de acordo com a documentação, ele cria um buffer local, que é simplesmente um espaço de memória pré-reservado por questões de eficiência, para não ter que ficar alocando e desalocando uma variável para poder enviar esses dados. Então, isso torna o processo de envio mais eficiente. Mas, como vocês podem ver, esse processo todo é um processo um bocado complicado e que quem está iniciando na programação em Java acha bastante estranho e difícil de entender. E se comparado com outras linguagens como o Python, isso aqui é realmente muita linha de código, muitas instruções, apesar de que é uma linha de código só, mas são muitas instruções para fazer algo extremamente simples. Mas a gente vai voltar nisso posteriormente. Então, por enquanto, o que a gente precisa fazer, eu vou criar um atributo chamado out, e aí se eu fizer this.out aqui e pressionar um Alt Enter, ele já vai me dar a opção de criar um campo, no lugar de criar uma variável local. Então, só digita this.out, Alt Enter e manda criar o campo, e ele cria um campo aqui para a gente. Então, com isso, eu consigo enviar, usando esse objeto out, eu consigo enviar mensagens. Então, ele é um objeto de saída. Não confundam ele com o system_out. O system_out é um outro objeto que, no nosso caso, representa a saída padrão do meu sistema operacional, que é o monitor, certo? Nesse caso aqui, o terminal, certo? Então, esse out aqui é um objeto de saída para eu enviar dados pela rede para chegarem até o servidor. Então, usando o out, agora que a gente tem esse objeto out criado, eu posso vir aqui naquele loop onde eu peço para o usuário digitar uma mensagem, e eu posso fazer out.write e envio a mensagem diretamente, e depois eu faço out.newline para mandar uma quebra de linha. E aí ele já deu erro aqui, no caso é aquela exceção que a gente já está habituado, é um IO exception. Eu posso tentar mandar uma mensagem, mas a conexão cair, o servidor ter fechado e eu não conseguir mandar a mensagem, vai ocorrer um erro de entrada e saída, de input e output, que eu preciso tratar, ou delegar para alguém tratar. Então, eu vou, para simplificar, eu vou mandar delegar, eu vou adicionar a cláusula, adicionar a exceção na cláusula throws, pressiono Alt Enter e escolho aqui adicionar o throws, e a gente já fez isso anteriormente, ele adiciona o throws IO exception aqui,
E lá no main a gente já tem o try catch tratando este erro. Então, o cliente agora ele envia a mensagem, só que eu tenho que, nesse momento, voltar para o servidor para poder fazer o servidor receber a mensagem. Então, aqui dentro do Client Connection Loop, a gente vai fazer o código aqui. Depois que o cliente conecta, eu vou colocar uma instrução para aguardar o recebimento da mensagem desse cliente. Só que para eu conseguir fazer isso, para eu conseguir mandar a mensagem, no cliente eu utilizei um objeto in. Aqui no servidor, desculpa, para o cliente mandar a mensagem, eu usei um objeto out. Aqui no servidor, para o servidor receber a mensagem, eu preciso de um objeto de entrada, um objeto in. O cliente manda a mensagem sai pelo cliente e chega na entrada do servidor. Por isso que eu preciso de um objeto in. Então, usando esse client socket, que representa a conexão do cliente, eu consigo chamar o método getInputStream, que vai me retornar um objeto para eu receber dados. É um objeto de entrada. Só que eu tenho os mesmos problemas que eu tive com o output stream. No caso de receber, eu tenho que usar um objeto read. Só que se eu digitar read, eu vou ver que ele também só trabalha com bytes. Ele não tem um método para que eu consiga receber a mensagem como uma string. Então, eu posso utilizar a mesma lógica que eu utilizei para o cliente no momento de criar um output stream. Primeiro a gente obteve um objeto output stream, aí depois a gente criou um objeto output stream writer e passou para esse objeto o output stream que a gente criou. E aí depois que eu criei o output stream writer, eu criei um buffer writer e passei o output stream writer por parâmetro. Se eu copiar essa linha, na verdade, eu vou ver que tem uma lógica nesse processo todo. Ele pediu, como eu copiei o código e colei, ele vai pedir para eu importar aqui as classes, mas eu vou cancelar, eu não quero importar nada, porque na verdade as classes não são essas. Então aqui eu vou declarar uma variável in, e a lógica é o seguinte: onde tiver output, eu vou trocar por input. Onde tiver aqui, tudo que for output, eu troco por input. E onde tiver writer, eu vou trocar por reader. Reader e reader. E aí eu vou precisar importar as classes, então eu vou dar um Alt Enter aqui para importar todas as classes até não haver mais nada para importar. Alt Enter novamente e pronto. Então essa é a lógica. Então troca output por input e writer por reader e tudo vai funcionar. E aqui eu preciso só criar essa variável, nesse caso eu vou criar ela como uma variável local, vou pressionar Alt Enter e mandar criar. Ele criou um buffer read. E aí, se eu fizer aqui in.read, a gente vai ver que eu tenho uma opção aqui de read line, que ele já lê uma linha inteira, a mensagem inteira. Ele vai pegar a mensagem, ele vai ler os caracteres recebidos até ele encontrar um /n. Então, ele vai continuar lendo. Enquanto um /n não for recebido, ele continua aguardando o término da mensagem. Por esse motivo é que no momento que eu envio a mensagem, eu mando uma nova linha, eu mando um caractere de quebra de linha para o servidor, para que o servidor ele fique aguardando, ele vai lendo, a mensagem vai ser recebida, só que enquanto ele não conseguir ler uma quebra de linha, ele fica aguardando o final da mensagem. Ele vai saber que a mensagem está completa quando ele conseguir ler uma quebra de linha. Então, com isso eu vou ter a mensagem e eu vou armazenar numa variável MSG. Vou pressionar Alt Enter para criar a variável e vou mandar imprimir essa variável. Então, vou dizer mensagem recebida do cliente. E a gente já sabe como é que faz para pegar o endereço do cliente, que é isso aqui, get remote address. Mais ficou duplicado. E vou colocar 2 pontos e MSG. Então, assim ele vai dizer de quem recebeu e qual foi a mensagem
recebida. Esse é o nosso código. Então, se o servidor estiver rodando, como eu alterei o código, eu vou precisar parar o servidor aqui. Vou parar o servidor. E aí um detalhe importante é que na hora de parar o servidor, você não deve simplesmente clicar nesse X. Você deve clicar no botão de stop. Se você clicar no X, ele simplesmente fecha a aba, mas ele não fecha o servidor. Isso quer dizer que se eu tentar rodar o servidor novamente, vou rodar uma vez aqui para vocês verem. Se eu clicar no X, ele não fecha. E se eu tentar rodar o servidor novamente, ele vai dar erro. E ele vai dizer que o endereço já está em uso, porque o servidor já está rodando em background e a porta já está sendo utilizada. Então eu não posso ter duas aplicações escutando na mesma porta, no mesmo computador. E aí a gente vai ter dificuldades, você vai ter esse tipo de problema, então não fechem o xizinho. E se você fechar todas as abas aqui, normalmente você vai ter que fechar o NetBeans e abrir novamente para conseguir rodar o servidor mais uma vez, ver o terminal do servidor rodando. Então aqui, como eu não fechei o outro, ele está rodando aqui em segundo plano, e eu vou agora rodar o meu cliente e vou digitar uma mensagem. Olá. Quando eu digitar o olá, vou pressionar Enter. Aqui no cliente não mostra nada. E eu vou aqui no servidor, a gente pode ver que ele mostrou que o cliente conectou. No entanto, ele não exibiu a mensagem enviada pelo cliente. Então, isso é um problema comum durante o desenvolvimento. E é bom que esse tipo de erro aconteça para você poder entender, se isso acontecer com você, você poder entender como é que resolve. Então vamos lá no cliente. Aqui no cliente a gente mandou a mensagem, então está tudo certo. Eu escrevi, usei o alt.write, mandei a quebra de linha. O servidor aqui no código ele vai ler até chegar uma quebra de linha. Então quando chegar a quebra de linha, ele sabe que a mensagem está completa e ele pode então continuar e exibir a mensagem. A questão toda é que se você tem várias mensagens para enviar, você pode chamar o método do write, só que ele não envia a mensagem imediatamente, até para que você possa juntar várias mensagens. Assim, se você quer mandar várias mensagens consecutivas, você juntar todas elas e mandar de uma vez só, que vai ser mais eficiente do que mandar uma, depois outra, depois outra. Então você manda tudo de uma vez. Na grande maioria dos casos é melhor do que mandar separadamente uma mensagem por vez, a não ser que as mensagens sejam muito grandes. Então o ideal é que você mande um pedaço da mensagem, depois mande o outro, até para o cliente, o servidor poder receber essa primeira mensagem e exibir. E se o outro pedaço da mensagem é grande e vai demorar um pouco a chegar, o servidor vai pelo menos exibir a primeira parte. Mas no nosso caso as nossas mensagens são pequenas, não tem porquê eu esperar, eu não vou querer mandar mensagens em pedaços, porque a mensagem é grande demais. Então eu quero enviar a mensagem e quero escrever a mensagem e a mensagem já ser enviada. Então para isso eu preciso fazer um write.flush. O flush é o que confirma o envio, que vai fazer com que a mensagem seja de fato enviada. Só depois que eu fizer o flush que a mensagem vai ser enviada. Então eu vou fechar aqui o cliente, vou digitar aqui sair e vou executar o cliente novamente. Eu não preciso parar o servidor porque eu não alterei nada lá. Então eu vou pressionar Shift F6, executar o cliente novamente, vou digitar o lá, Enter, e agora vamos aqui na aba do servidor e agora sim, ele mostrou mensagem recebida do cliente. Olá, então está funcionando. Vamos voltar aqui nos slides para a gente poder entender esses objetos input_string e output_string. Então, o string significa uma corrente, como eu falei, como uma correnteza de um rio, ou fluxo. Então, um string ele é usado em programação para permitir ler e gravar dados de dispositivos de entrada e saída. Então, o input string é utilizado para ler dados de um dispositivo de entrada e o output string para gravar dados em um dispositivo de saída. Então, no nosso caso, esses dispositivos são sockets, são canais de comunicação.
O output stream é um dispositivo, é a conexão do cliente com o servidor, então é uma conexão de saída para o servidor. E o input stream a gente está usando no lado do servidor como entrada para receber dados enviados pelo cliente. Então, ao usar um stream, a gente pode enviar dados por um fluxo e receber dados de um fluxo. Exemplos de streams são os sockets, que a gente acabou de usar, ou arquivos. Então, a gente pode, os arquivos podem ser tratados como streams. E a partir do Java 8, esse conceito de strings ele pode significar uma outra coisa completamente diferente, então é bom não confundir, até porque esse recurso de strings do Java 8 ele é um recurso fantástico e extremamente popular que trouxe grandes melhorias para a linguagem Java, mas esse recurso do Java 8 ele é utilizado para realizar processamento de dados de forma sequencial ou paralela, ou simultâneo. E não é o mesmo conceito de strings que a gente está usando aqui. Então aqui as nossas strings são fluxos de dados de entrada ou saída de dados, só isso. Então não tem relação com processamento sequencial ou paralelo desses dados. Então esse não é o caso. E aí a criação de objetos input stream e output stream normalmente requer a criação de outros objetos auxiliares que agregam funcionalidades a tais objetos, que foi o que a gente viu no nosso código. Por isso que é complexa a criação desses objetos. Para criar um output stream, a gente na verdade criou 3 objetos. No caso do input stream foi a mesma coisa, porque a gente precisava de funcionalidades que não tinha essas funcionalidades somente no output stream e no input stream. Então a gente criou objetos auxiliares. Isso torna o processo complicado para programadores iniciantes, isso é um fato, certo? Então, a linha de código que a gente usou para criar um input stream é basicamente essa. A gente obtém um input stream do socket, e aí a gente cria um input stream reader a partir desse input stream, e depois a gente cria um buffered reader a partir deste input stream reader. Então, a gente está criando 3 objetos. O último objeto a ser criado neste caso aqui é o buffered reader, que é este que vai ser armazenado na variável win. Então é esse que nós vamos ter acesso diretamente. Então não se deixem confundir pela ordem. Apesar de eu ter aqui o new buffered reader primeiro, mas para eu criar um buffered reader, eu tenho que antes criar um input stream reader. E para criar um input stream reader, eu tenho que ter antes um input stream. Então primeiro o input stream é criado, depois o input stream reader e por último o buffered reader. E esse é o objeto que eu vou ter acesso no final. E aí esses objetos eles podem ser representados assim. A gente tem inicialmente um input stream, onde eu vou ter um método read que só me deixa ler dados como bytes. Eu simplesmente vou saber que os dados recebidos, os dados lidos, são uma sequência de bytes. Eu não vou ter como saber se esses dados são uma string, são uma imagem, são qualquer outro tipo de dado. Ele simplesmente me diz que são bytes. O método em si, read, ele não sabe que tipo de dado é. E aí, para a gente poder trabalhar com caracteres e strings, a teve que criar um objeto input stream reader. Ele inclui métodos adicionais, por exemplo, o método read que trabalha com vetor de caracteres. Então isso já facilita as coisas porque eu não preciso trabalhar com bytes e sim com caracteres. Porque a minha mensagem que está sendo enviada eu sei que é uma sequência de caracteres, é uma string. Só que aqui eu ainda estou trabalhando com um vetor de caracteres. Para trabalhar diretamente com strings, eu criei um buffered reader que tem um método que é o readLine, que me retorna diretamente uma string. Ele lê uma string, ele recebe dados até que ele encontre uma quebra de linha, e assim ele vai saber que a mensagem está completa, que ele pode parar de esperar dados serem recebidos. Então, o objeto final, a gente criou esses 3 objetos para chegar no objeto bufferedReader, que nos disponibiliza esse método, para facilitar o desenvolvimento daí para frente. Então, até aqui foi complexo, foi complicado, a gente teve que criar 3 objetos, mas depois que esses 3 objetos estão prontos, a gente nem sequer precisa saber que esses 3 objetos existem, porque o que eu vou ter acesso é o bufferedReader
e é o objeto que eu vou usar, e ele nos fornece esse método readLine que a gente utilizou. Então, depois dos objetos criados, a utilização é simples. No caso do output stream, é a mesma lógica. Então, só lembrem que a gente trocou tudo que era input por output e tudo que era reader por writer, certo? E aí a gente tem no final um objeto out que vai me dar acesso a enviar dados. Então a gente tem inicialmente o output stream, que é este objeto aqui, que tem um método write, mas esse método só trabalha com bytes. Ele não me diz se esses bytes são caracteres, são strings, são imagem, se é uma imagem, ele não me diz que tipo de dado que é. E aí eu criei um objeto output stream writer a partir deste output stream, que já me fornece métodos adicionais que trabalham tanto com vetor de caracteres quanto com strings. E no final eu criei um buffered writer, que aqui ele me fornece um método newline que eu não mostrei aqui. Ele tem todos os métodos do output stream writer, mais esse método de newline que não está aqui representado, certo? E por questões de eficiência, ele é mais eficiente do que utilizar diretamente um objeto output stream writer. Então a gente acaba no final trabalhando só com esse objeto buffered writer. Então é complicado realmente quem está iniciando em programação em Java, mas nas versões atuais a gente consegue criar diretamente um objeto final desses, como um buffered writer ou buffered reader, mas utilizando essas classes de sockets que a gente está usando, que são classes que vêm desde o Java 1, a gente não consegue ter essa facilidade para conseguir criar diretamente um objeto como o buffered writer, sem ter que criar 3 objetos ao todo. Pelo menos para o output stream, a gente consegue simplificar esse processo usando um objeto print writer. Então, no lugar de eu criar 3 objetos, eu consigo criar apenas 2. Então, eu consigo pegar diretamente o output stream, passar ele como parâmetro para um objeto print writer, e esse objeto print writer, no lugar de me fornecer um método write, ele me fornece um método print ou println. Então vamos fazer essa alteração. Vamos voltar aqui no código do cliente e eu vou trocar esse buffered writer por um print writer, e vou apagar esse output stream writer, lembrando de apagar os parênteses. Abre e fecha parênteses dele. Vou ter que importar, pressionar um Alt Enter aqui para importar o print writer. E agora ele está dando erro porque o tipo da variável out, do atributo out, não é mais buffered writer, e sim print writer. Então eu vou copiar aqui e colar para corrigir, e ele resolveu o problema. E aí, agora a gente tem a vantagem de ter só 2 objetos, mas se a gente olhar aqui embaixo, ele deu erro agora no newline, na verdade, porque ele está dizendo que o newline ele tem um acesso privado, a gente não pode mais acessar o newline usando o print writer. Na verdade, eu não preciso mais do newline, eu posso apagar esse newline daqui, e no lugar do write eu posso usar o println. Então o println ele faz as duas coisas num passo só. Ele faz o write e depois o newline para mim. Então ele manda a mensagem já incluindo uma quebra de linha no final. E então é uma linha de código a menos. Isso já é uma segunda vantagem. A terceira vantagem é que, como a gente viu, para eu poder confirmar o envio da mensagem, eu tenho que fazer um flush. Se eu esquecer, como foi o primeiro caso, a mensagem não é enviada, eu vou lá no servidor e a mensagem que deveria ter sido recebida simplesmente não chegou, porque ela nem saiu, ela nem foi enviada. Então eu tenho que colocar o flush. Mas utilizando o print writer, eu não preciso usar o flush, porque o print writer ele tem um construtor. Eu vou apagar aqui e exibir os construtores disponíveis. Ele tem um construtor que tem um parâmetro que é o autoflush. Esse autoflush quer dizer que quando eu fizer um print ou um println, ele automaticamente vai chamar aquele método flush para mim,
para enviar a mensagem de fato. Então eu vou escolher essa versão do construtor, onde eu vou passar o output string e o outflush eu vou colocar como true. Então assim não tem mais necessidade de fazer o flush aqui. Eu vou parar o servidor aqui para a gente testar. Vou sair aqui do cliente, posso parar ou clicar, digitar sair, tanto faz. E vamos rodar de novo. Clico aqui no servidor, Shift F6, está iniciado, e vou lá no cliente, Shift F6 e vou digitar olá. E quando eu vier aqui no servidor, está lá, mensagem recebida, olá. Essa é a primeira parte. Existem algumas funcionalidades que a gente precisa ainda implementar e uma série de problemas que a gente precisa resolver. Se você fizer o teste aí, tentar enviar várias mensagens ou tentar executar o cliente várias vezes para simular que existem vários usuários conectados ao servidor, você provavelmente vai detectar os problemas, alguns problemas que precisam ser resolvidos, e a gente resolve isso na segunda parte do vídeo. Vejo vocês. Até lá.